Boa tarde, turma. Estamos aqui na componente hoje, dia 10, né? Componente curricular do STA6, vocês são STAX, da disciplina Processamento de Produtos Agropecuários em Base Agroecológica. Nossa segunda semana de encontro não presencial, e nessa construção conjunta, né, que eu preciso muito da participação de cada um de vocês. Nós temos 10 alunos, na sala nós temos 6 alunos, e 4 já entregaram as primeiras atividades, né? Vocês ainda têm tempo, vai até essa semana a entrega das atividades, mas eu gostaria muito que todos participassem, tá? É a proposta da nossa construção de atividades práticas, nessa nova forma aqui, virtual, não presencial, tá? Então, nessa primeira atividade prática proposta, né? Então, nós temos aqui, só vou esclarecer algumas questõezinhas com relação às nossas avaliações, tá, gente? Então, algumas dúvidas que surgiram aí ao longo da semana. Então, uma atividade prática nossa, avaliativa, vai consistir no desenvolver de uma atividade prática que vocês vão escolher e que hoje a gente começa a explicar 2 práticas para vocês, tá? A segunda avaliação consiste no podcast. E esse podcast nós vamos construir juntos, tá? Por isso é que eu preciso que até essa semana vocês postem e informem para mim qual é a matéria-prima que vocês querem agregar valor, porque a gente vai construir juntos, tá? O podcast, ele tem uma fundamentação teórica em cima daquilo que você vai falar. Você vai ter que ter uma pesquisa em cima daquilo que você quer falar, tá? Então, acho que eu não estou projetando, eu vou projetar aqui agora para que vocês consigam ver o que eu estou vendo, tá? Então, compartilhar. Projetar aqui. Então, aí agora vocês vão conseguir ver a minha tela. Então, aqui no nosso plano de ensino, nós temos a primeira avaliação, que é aquele vídeo, e o podcast. O podcast nós vamos construir juntos, tá, gente? Então, para essa semana, eu só preciso que você me diga qual matéria-prima agropecuária em base agroecológica você quer agregar valor. Por exemplo, eu quero alpiqui, eu quero a cagaita, ao buriti, qualquer produto que você queira. Eu quero o milho, as hortaliças, tá? A moringa, a olerífera moringa, tá? Então, assim, a pimenta. Então, a gente vai... Vocês só tem que escolher, vocês vão citar, vocês vão me dizer, cada um dos alunos deve me dizer qual que é essa matéria-prima que você quer agregar valor. Só isso, tá, gente? É só isso, é só dizer essa primeira parte, tá? Então, aqui, ó, conforme o nosso calendário, a presença da semana passada vai ser o resumo crítico. A gente já tem alunos que já fez para mim, já me encaminhou, e eu já vou estar preenchendo o SGA essa semana, tá, gente? Ainda falta alguns colegas, falem com eles para que eles possam estar entregando essa primeira atividade aqui, que é fazer um resumo, né? Um resumo crítico, ou dizer o que você acha que é um artigo muito interessante, que é referente ao coronavírus e o seu efeito na agropecuária. Bem interessante, tá? Ao agronegócio. Para sábado, eu queria isso, que vocês pensassem qual a matéria-prima agroecológica, agropecuária em bases agroecológicas você quer agregar valor. É o piqui, é a cagaita, é o milho, é a moringa olerífera, é o açafrão, tá? Então, assim, você coloca aqui para mim qual que é a matéria-prima que você quer agregar valor. E hoje, dia 10, nós vamos discutir sobre a primeira atividade prática, a estudo prático A de tecnologia de frutos, seriam geleias e geleiadas, tá? E nessa, como eu estava montando a nossa sequência, no decorrer da explicação da nossa atividade prática, a gente vai explicar também os conteúdos e os fundamentos teóricos do processamento de alimentos, tá? Então, vamos lá para a nossa
primeira atividade prática aqui, né? Eu iniciei com os produtos de origem vegetal, tá? Então, nós vamos aí com os produtos de origem vegetal, inicialmente tecnologia de frutas e hortaliças, depois nós entramos na parte de cereais, e depois a gente entra na parte de tecnologia de produtos de origem animal, leite e carnes, tá? Esse conteúdo aqui, ele está disponível nesse material teórico aqui, tá? De técnica alimentos, conservação dos alimentos, né? É uma apostila da rede ETEC, muito interessante, muito importante da parte de conservação dos alimentos, tá? Lá, ele apresenta a tecnologia, né, como a gente priorizar o princípio geral que a qualidade da matéria-prima é essencial, tá? Então, a tecnologia no cotidiano, ela explica, transforma, conserva, apresenta os benefícios da saúde e agrega valor às matérias-primas, tá? Alimentar-se com qualidade e segurança é o desafio atualmente, tá, gente? A gente ainda teve aquela nossa primeira aula prática na qual a gente discutiu o que era qualidade. E qualidade, gente, é uma diversidade de aspectos, tá? Então, o mesmo princípio que eu tenho de qualidade não é o do nosso colega ou da pessoa que mora junto conosco, porque qualidade ela é um aspecto individual, tá? Vai envolver aspectos sanitários de produção, vai envolver características organolépticas, vai envolver valor nutricional, vai envolver funcionalidade, tá? Passa aí por exigências do consumidor, como processamento útil, embalagem versátil, prático, biodegradável, ativa, uma inúmera infinidade de relações de consumo hoje, como diet, light, sem lactose, sem glúten, vegano, vegetariano, ovo lácteo, né? Probiótico, prebiótico. Então, assim, tudo aliado à necessidade que os indivíduos têm hoje da alimentação, tá? Definir aí tecnologia de alimentos é bastante complexo, né? Mas uma definição que eu gosto muito é que ela consiste na aplicação de métodos e técnicas para o preparo, para o armazenamento, processamento, controle, embalagem, destruição e utilização dos alimentos. Ou seja, ela aborda essa definição, aborda as diversas fases das etapas do processo, né? De fazer com que o alimento chegue à mesa e seja utilizado pelo consumidor. Outros autores já gostam de definir como uma série de processos físicos, químicos e biológicos. Físicos, né? Quando a gente destila, né? Quando a gente retira o álcool, por exemplo, de um alimento fermentado, quando a gente descasca, quando a gente faz uma prensagem para extrair a polpa, para extrair o azeite, né? Processos químicos, quando a gente faz reações químicas para obtenção de um novo produto, ou biológico, quando a gente tem os micro-organismos que fazem, ou enzimas que fazem o processo fermentativo ou enzimático para obtenção de um outro produto, tá? O iogurte, por exemplo, é um exemplo de efeito biológico sobre o leite para obtenção de um outro produto, tá? Então, o conhecimento sobre a tecnologia de alimentos vai além de agregar valor aos produtos agropecuários, transforma a prática cotidiana em um processamento consciente, com domínios dos fundamentos da ciência, da bioquímica, dos métodos de conservação, das boas práticas de fabricação e princípios de higiene e segurança alimentar. Tá? Então, é juntar todos esses nossos conhecimentos num processo que é muito fundamental, que é a preparação de alimentos. Então, vamos começar aí, né, com a nossa primeira atividade prática proposta, que é geleia e geleiada, tá? E a fabricação de pectina, porque para produzir geleia nós precisamos de pectina, tá? Eu faço uma proposta aqui para que vocês assistam, né, esse vídeo aqui do YouTube, tá? E leiam essa reportagem aqui sobre pectina e fazer uma análise sobre a aplicação da pectina nos alimentos hoje, tá? Por que surge
a necessidade de produzir geleia ou geleiada. Gente, os alimentos, sobretudo frutas e hortaliças, eles se degradam, né? Eles se deterioram facilmente. E aí, para evitar a deterioração, a gente usa técnicas de preservação há muito tempo, né? O emprego do sal, a secagem, defumação, o uso do vinagre, do álcool, entre outros métodos para preservar o alimento, né? Técnicas de preservação têm como objetivo manter durante o maior tempo possível as qualidades sanitárias dos alimentos, tá? Então, ela visa preservar, manter o maior tempo possível. E aí envolve higiene, manipulação, aspectos físicos, químicos, condições de embalagem, de armazenamento, de transporte, tá? As técnicas de conservação já vai destruir micro-organismo e todo fator promotor de alteração. Então, a gente vai eliminar totalmente ou parcialmente todos os agentes que alteram os alimentos, tá? E aí, na modificação e eliminação de um ou mais fator que pode comprometer a deterioração daquele alimento ou o crescimento de micro-organismos que possam comprometer a segurança do consumo daquele alimento, tá? E aí, para isso, nós temos a produção de geleias e geleiadas, né, como uma forma de agregação de valor. Eu trago aqui esse trabalho, né, essa monografia, esse trabalho lá em Manaus, que vai falar da geleia agregando valor à pequena produção, né? O método de conservação aplicado na geleia ou nas frutas é o calor, tá? E para a gente falar de calor, a gente tem que falar de tempo e temperatura. A gente vai deixar 80 graus por meia hora, a gente vai deixar 75 graus por 30 minutos, a gente vai deixar a 60, 65 graus por uma hora. Então, assim, o tempo e a temperatura, eles têm que andar junto quando você pensa em aplicar o calor, tá? Além do uso do calor, a gente ainda tem a adição de açúcar, né? Que o açúcar, ele vai se ligar na água livre, diminuindo assim a atividade de água, e aí não cresce mais tanto o micro-organismo, tá? Por quê? Porque o micro-organismo, para fazer seu processo reprodutivo, precisa de água, tá? Operações importantes que a gente vai ter aí como pré-tratamento de frutas e hortaliças, tá? Professora, mas por que hortaliças você está colocando aqui? Gente, quem quiser fazer uma geleia de hortelã, quem quiser fazer uma geleia de pimenta, quem quiser fazer uma geleia de pimentão, tudo isso pode ser feito utilizando o método de conservação pelo açúcar e calor, tá? A gente já vai falar quais são os requisitos necessários, mas dá para ser feito, tá? Então, a gente vai se preocupar com a etapa de colheita, nós vamos nos preocupar com a etapa de transporte, é importante, né? A hora em que foi colhida, a forma como foi transportado. Vamos fazer uma limpeza para remoção de terra, areia, folhas, pelos, excrementos, o que possa estar ali. Vamos fazer o armazenamento adequado, tá? Principalmente se for frutas e hortaliças perecíveis, a gente vai lembrar da questão da refrigeração. Antes de fazer o preparo, a gente faz uma classificação, seja por peso, tamanho, cor. Por exemplo, a goiaba, a gente tem que fazer uma classificação por grau de maturidade. Por quê? Porque se ela for muito madura, ela já tem menos pectina. Se ela for mais verde, ela tem mais pectina. Só que se a gente fizer só com as verdes, vai afetar a coloração da geleia. Então, a gente tem que fazer uma classificação para que a gente possa utilizar conforme a necessidade. Vamos fazer a seleção, né, por um critério organolético, físico, químico, microbiológico. Vamos fazer a moagem, se for preciso, uma polpa, né? A gente tritura para obtenção da polpa, para fazer, ou então a gente põe no moinho para moer, para diminuir o tamanho dos grãos, para fazer a geleia. Caso a gente observe que seja necessário fazer uma filtração, uma centrifugação para produzir a geleia, né, uma clarificação para produzir a geleia, então a gente vai fazer uma separação
E aí a gente vai para mistura, né? Mistura com açúcar, né? Que pode ser um amassamento, um emulsionamento, homogeneização, para a obtenção da nossa geleia, tá? Então, de acordo com a legislação, geleia é o produto preparado com frutas, sucos ou extratos aquosos, podendo apresentar também pedaços de frutas inteiras, partes, pedaços, devendo tais ingredientes ser misturados. Aí vem, gente, quais são os ingredientes essenciais de uma geleia? O que precisa para que você faça uma geleia? Açúcar, pectina e ácido. Tá? Então, geleia é o produto pela cocção de frutas inteiras a pedaços, polpa ou sucos de fruta com adição de açúcar, pectina e ácido. Tá? A pectina ela é uma fibra que se une ao açúcar, ela que vai dar consistência de gel. O ácido cítrico, além de um antioxidante, previne o escurecimento e ele realça o sabor da fruta e do açúcar. Tá? As geleias, elas podem ser classificadas em comum, quando preparadas com 40% de fruta, 60% de açúcar, ou extra, na qual ela é 50% de frutas, 50% açúcar, tá? Então, lembra aí que você pode ter uma geleia comum, 40 frutas, 60 açúcar, ou então extra, 50 fruta e 50 açúcar. Professora, posso fazer menos? Porque isso aí é muito açúcar. Pode, gente, pode fazer menos sim, tá? Então, formulação, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer a geleia lá, vou pegar geleia comum, vou pegar 0,8 quilos, ou então 800 gramas de polpa de fruta e 1.200 gramas de açúcar, 2 gramas de ácido cítrico e 20 gramas de pectina. A gente tem a pectina que eu vou ensinar vocês a fazerem, ou então tem aquela em pó que a gente compra nessas lojas de festa, tá? De casa de festa, de panificação, tá? A geleia extra, gente, ela é 50-50, então, para 1 quilo de polpa, 1 quilo de açúcar. Professor, eu quero fazer isso com menos açúcar. Sim, gente, pode fazer com menos açúcar, ela vai ser do tipo extra, tá? Ácido cítrico 2 gramas e pectina 20 gramas, tá? Os preparos da geleia, a gente vai utilizar um utensílio, seja a panela ou tacho, né? Vamos colocar juntamente com parte do açúcar, então vamos colocar aí, não toda a açúcar de uma vez, metade da pectina, metade do ácido, misturar, levar ao fogo. Quando começou a ferver, essa mistura começou a ferver, a gente coloca o resto do açúcar e o resto da pectina e do ácido, e continua mexendo, tá? O ponto da geleia é determinado a partir da concentração Grau-Brix, ou então 2 testes caseiros que eu proponho para vocês, tá? O Grau-Brix é a porcentagem de sólidos solúveis. Como a gente está mexendo aqui com açúcar, é a porcentagem de açúcar, tá? É o quanto a água evaporou, o calor utilizado como método de conservação evapora a água, e aí o quanto essa água evaporou, a gente mede aqui com a medida de Grau-Brix, tá? O teste caseiro é medido usando o refratômetro, que a gente aponta contra a luz e ele mede a porcentagem de sólidos solúveis. O método caseiro, a gente vai pegar um pires, vai colocar ele lá no congelador, vai retirar ele do congelador quando ele estiver bem friozinho, vai pegar uma amostra, vai colocar no pires, né? Aí colocou no pires, a gente passa o dedo, né? Ou passa a colher. Se ela tá um gel consistente, já tá pronto, pode desligar. Ou o teste do copo, você pega o copo com água e deixa pingar. Se ela não dissolver lá, né, espalhando no fundo, se ela cair como um pingo, né, ou como se ela cair toda unida, é que também está no ponto. As geleias, elas têm que ser envasadas a quente. E uma coisa importante é a gente, de preferência, com vidros com tampas de metal, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter um envase hermético. Hermético é
na ausência do oxigênio, né, do ar, né? E aí, é importante a gente esterilizar os vidros e as tampas, tá? Você pega uma outra panela com água, coloca os vidros, coloca as tampas e deixa ferver por 5 minutos. Aí você pode tirar com espátulas e deixar lá próximo para que você faça um envase. A geleia ficou pronta, você vai envasar a geleia a quente. Invasou, é importante você virar, né? Invasou, colocou no vidro, fechou a tampa, você vira para que você possa esterilizar também a tampa, tá? Esterilizar também a tampa, para não criar aquele mofinho que fica geralmente se você não fizer isso, tá? Porque você não esteriliza a tampa, não esteriliza aquele ar que ficou ali dentro, e aí pode crescer fungos na superfície da geleia, tá? Então, essa daqui é a primeira parte da geleia. Vou botar aqui para vocês um vídeo que eu achei muito interessante, que mostra esse processamento de geleia da forma industrial. E aqui vai ter um tacho encamisado, mas mostra essa etapa aí. Gente, uma dica aqui para vocês é que eu gosto tudo de fazer numa velocidade mais acelerada. Dá para fazer numa atividade acelerada, né? Então, eu vou colocar aqui na velocidade 1.5 e vou ligar aqui para vocês verem o processo, tá? Aumentando aqui o volume também. Nós vamos acompanhar de perto a fabricação de geleias e experimentar algumas delícias feitas com framboesas e amoras frescas. O processo passa na venda da colheita, a gente faz a seleção, a gente lava tudo, passa toda a seleção do empacotamento, é congelado, a gente passa aqui para a cocção, a gente vai colocar para chamar. A gente cala para o para deixar a geleia mais úmida e não tinha aquela propriedade da fruta. Isso aqui é um tacho encamisado, gente. A gente tem um tacho desse lá na nossa unidade de bovinocultura de leite. Esse é o refratômetro. O invase tem que ser feito a quente, viu, gente? Lembra disso. O invase tem que ser feito a quente. Então, gente, vocês vão... Esse daí foi a etapa que eu queria mostrar. Depois vocês veem o vídeo todinho, que ele vai explicar mais coisas para vocês que a gente vai abordar mais para frente também, tá? Então, essa daí é a etapa. Lembrando que ele não comentou lá, a formulação, né? A gente precisa, para fazer, a polpa, o açúcar, o ácido cítrico e a pectina. Lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês, ele fez a geleiada com pedacinhos da framboesa, porque ele colocou a fruta inteira, que ao longo do processo ela vai se desintegrando, mas fica com pedacinhos de fruta, tá? Isso daí é chamado de geleiada, tá? Então, um aspecto fundamental da produção de geleia é a gente ter aí a pectina, né? A gente pode comprar a pectina, então a gente pode fazer a pectina, tá, gente? Então, eu ponho aqui 2 artigos importantes para vocês também, que pode ser obtidos. A gente pode obter do maracujá, da maçã, da casca da laranja, tá? Então, de várias fontes a gente pode obter. Eu vou fazer aqui para vocês 2 processos, do pericarpo do maracujá e da maçã, tá? A pectina, ela é uma macromolécula muito importante, ela é um heteropolissacarídeo, tá? Com resíduo de ácido galacturônico,
tá? Então, assim, tá dentro do grupo das fibras dietéticas e tem poder gelificante e estabilizante. Então, ela pode ser usada em vários aspectos. Na indústria farmacêutica, ela ainda tem mais aplicações ainda, tá? Para a indústria, a pectina, ela promove o aumento da viscosidade, a função colóide estabilizante, ou seja, ela estabiliza bebidas, né? Ela evita aquela separação das fases em bebidas, né? Importante para a produção de iogurte de frutas, sucos de frutas, sobremesas de frutas, muito utilizado na confeitaria e produtos lácteos acidulados e fermentados. A capacidade de formação de gel está relacionada à sua cadeia polar livre de hidroxila, numa estrutura tridimensional, então o pH vai influenciar? O pH vai influenciar na gelificação. Por isso é que o ácido também é importante, tá? Na fabricação da geleia. Seus efeitos prebióticos é porque essa pectina ela vai servir de nutriente, de alimento para nossas bactérias, né? Produtoras de enzimas pectoníticas, como aerobacillus, lactobacillus, micrococos e enterococos. Então, ela tem uma tendência laxativa e estimula o crescimento microbiano no colo, tá? São várias as propriedades da pectina com relação à saúde. Redução de colesterol, ligação com produtos de degradação do colo, como ácido biliares, redução da absorção de ácidos biliares no intestino e no fígado, ajudando ali na formação do HDL, diminuição do LDL, melhorando a razão HDL-LDL, melhora a viscosidade do material que vai ser digerido, né, no nosso estômago, auxilia na redução de peso corporal, liberação de metais pesados ingeridos na alimentação. Então, assim, são inúmeros os efeitos fisiológicos na nossa saúde, tá? Fontes aí de substâncias de pectina, a gente tem a maçã e o bagaço da maçã até 2,5, banana 1,5, a casca da laranja tem bastante, aquela parte branquinha, tá, gente? Aquela parte branquinha da laranja tem 5,5, o maracujá aqui a gente vai extrair 0,5, a polpa de beterraba tem também 1 ponto de pectina, tá? Aquela parte branquinha também do limão, tem 4 também de pectina, tá? Então, assim, a gente vai estar obtendo aí essa nossa pectina dos alimentos. Você vai falar assim, professor, o morango, a goiaba, eu não preciso colocar pectina e ela forma gel. É porque, naturalmente, essas frutas contêm pectina, tá? Mas, por exemplo, eu quero fazer uma geleia de pimentão, eu quero fazer uma geleia de açaí, e esses têm pouca pectina. Então, aí, para isso, você vai precisar adicionar pectina, tá? Então, eu vou ensinar para vocês uma parte de extração aquosa. Tem várias formas de extração de pectina. Eu vou ensinar a aquosa, tá? A partir do maracujá. Então, a gente vai lavar e sanitizar o maracujá, vai despolpar o maracujá. E com o resíduo, que é aquela casca e pericarpo, a gente vai lavar novamente. Aí a gente descasca e fica só com o albedo, só com a parte branca. A parte branca nós vamos colocar na panela de pressão com água suficiente só para cobrir. Vamos deixar cozinhar. Quando pegar a pressão, vamos marcar 5 minutinhos. Aí a gente retira do aquecimento, deixa esfriar, bate no liquidificador e peneira. Aí, a partir daquele material homogeneizado, a gente já tem a pectina para ser utilizada, tá? A partir da maçã, a gente vai lavar e sanitizar as maçãs, colocar a maçã na panela de pressão com água suficiente, só para cobrir. Vamos deixar entrar em cozimento. Quando pegar a pressão, vamos marcar 5 minutinhos. Aí retira, deixa esfriar, separa a água. Nessa água, a gente tem a pectina para ser consumida, tá? Professora, e com a maçã que cozinhou? Gente, vamos triturar ela no liquidificador e fazer o doce de maçã. Ou então,
essa polpa da maçã, gente, ela é muito utilizada como adoçante natural. Então, eu vou fazer um suco aqui, não quero usar o açúcar. Pode usar essa mistura da maçã cozida, tá? Triturada. É importante aí. Então, gente, essa daí é a nossa atividade prática proposta para essa nossa primeira semana prática aí, tá, gente? O que eu vou fazer? Vocês vão ver os vídeos, ler os textos e se identificar. A proposta é que você extraia essa pectina, seja da maçã. A proposta é você extrair essa pectina do albedo do maracujá e a proposta é você fazer uma geleia, tá? Então, assim, em grande quantidade, não, gente, com 3 pimentinhas dedo de moça, você consegue fazer uma geleia super top de pimenta dedo de moça, tá? 3 pimentinhas, tá? Para que você possa utilizar aí para comer com queijo coalho. Então, a gente acabou de vir aí dos Dia dos Pais, mas a ideia é você tem aí frutas, né, que você não consome o suficiente. Então, assim, vamos preparar uma geleia a partir dessas frutas, tá, gente? Conto com a criatividade de vocês para estar desenvolvendo essa nossa primeira proposta de atividade prática, que é a geleia e a geleiada, tá? Podemos usar a pectina comercial, como a gente pode usar essa pectina que eu expliquei para vocês, que pode ser feita a partir do albedo do maracujá ou a partir da maçã, da água do cozimento da maçã. Lembrando que aquela maçã que foi cozida, você pode triturar ela no liquidificador e ela pode ser utilizada como adoçante de sucos e natural, tá? Então, essa maçã que foi cozida lá, ela serve como um açúcar natural, tá, gente? Então, muito, muito, muito obrigada aí pela presença aqui e aguardo vocês com as atividades. Aguardo vocês com as atividades para essa semana, tá? Que é o resumo crítico sobre aquela primeira reportagem coronavírus e o segmento do agronegócio, detalhar para mim qual é a matéria-prima que você gostaria de agregar valor. Gente, vocês podem enviar por e-mail, vocês podem enviar por WhatsApp, vocês podem enviar lá pelo link que está na Google Sala, tá? No Google Class, da componente de vocês. O importante é vocês me mandarem que a gente vai construir juntos aí, tá? Essa primeira atividade prática serve para orientar vocês para o desenvolvimento dessa prática geleiada e fabricação de pectina. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana para a gente, viu?